O caminho para o sucesso, ele é um caminho para o sucesso sustentável se você tem uma liderança que é uma liderança presente. Olá, meu nome é Júlio Pereira e eu vou trazer um assunto aqui para você que é um assunto extremamente importante sobre a construção de uma equipe, de uma empresa, de um negócio duradouro, onde você precisa colocar lá dentro a liderança. A liderança tem que ser o elemento crucial e importante. E nesse começo eu quero que você se imagine no topo de uma montanha com a vista panorâmica incrível de todo o império que você criou, o império profissional. Você conquistou sucesso financeiro, conquistou pessoas que são importantes, mas você tem a sensação de que uma coisa importante ainda falta. Esse elemento crucial eu chamo de liderança, que é a habilidade de transformar bons profissionais em verdadeiros visionários e pessoas que constroem legados. E esse poder transformador da liderança não é apenas uma posição. A liderança não é só um título. Ela é uma força catalisadora que potencializa os resultados, podendo levar pessoas, organizações, líderes que estão abaixo de você a alturas que eles nunca imaginavam ser possível chegar. É a tal da arte de inspirar as pessoas, sabe? Aquela posição onde as pessoas olham para você e falam: caramba, eu gostaria de ser igual a você, eu gostaria de estar vivendo a vida que você vive. Aquela inspiração duradoura, válida, confortável, gerando motivação e guiando as pessoas. Isso vai fazer com que as pessoas se transformem em grupos que, num primeiro momento, eram grupos separados, distintos, e viram equipes coesas e poderosas. Então, se esse assunto que eu estou falando aqui for um assunto interessante para você, eu já vou te fazer o seguinte pedido. Deixa seu like aqui no meu canal, se inscreve no canal e aí eu vou poder te ajudar cada vez mais. Porque os assuntos que tem aqui desde 1998, pessoal, não sei se você me acompanha há muito tempo, eles são assuntos que transformam a vida de milhares de pessoas. Mas vamos voltar a falar da liderança. Um líder excepcional, ele não apenas aponta o caminho, mas ele caminha lado a lado com a equipe dele. Ele enfrenta desafios e ele celebra vitórias juntos. E por trás dessa liderança tem uma magia, tem a ciência, ok? Mas tem um brilho que faz com que tudo isso aconteça. O que torna essa tal da liderança algo tão poderoso? A resposta está na fascinante ligação entre psicologia, neurociência e comportamento dentro das organizações. Uma das primeiras coisas que você tem que entender é que sem inteligência emocional, você não conquista os resultados que você quer. Líderes que têm alta inteligência emocional, eles são como maestros, orquestrando as emoções da equipe para criar uma sinfonia de produtividade e de inovação. Se a falta de inteligência emocional é presente, a falta de liderança também se aumenta. As pessoas não sabem quem seguir, elas não sabem, elas se perdem. As emoções, elas podem fazer você se encontrar e ao mesmo tempo podem fazer você escolher o caminho errado. Então a inteligência emocional é extremamente importante nesse caminho. E o segundo ponto que poucos líderes entendem é a neuroplasticidade. Eu sei que você talvez não tenha estudado neurociência, não sabe a fundo esse assunto, mas eu vou explicar para você de uma forma simples e fácil de você entender. A capacidade do nosso cérebro, dessa máquina incrível, de se remodelar, significa que ele pega as habilidades de liderança de outra pessoa que ele enxerga e ele consegue, por neurônios espelho, por cópia, por exemplo, reconstruir uma forma de funcionar. Então, eu posso aprender a liderar mesmo que eu já tenha um jeito de fazer? Essa é a magia. Você tem total capacidade de cultivar e aprimorar novos conhecimentos sobre a liderança ao longo do tempo. Para isso, você só precisa descobrir do lado de fora outras pessoas que executam o que você quer executar e aprender diretamente com elas. Então a neuroplasticidade auxilia você nesse caminho. Existe também um efeito chamado efeito ocitocina. Os líderes que são empáticos, eles estimulam a produção desse hormônio nas suas equipes. Então eles fortalecem laços de confiança e de colaboração. E quando eu estou falando disso, eu estou falando de um neurotransmissor, de um elemento que está dentro do cérebro que precisa estar presente. Se não tiver, a confiança ela diminui, a barra de confiança diminui. E a colaboração ela também diminui, porque as pessoas vão ficando cada vez mais individualistas e acreditando no que elas pensam e não no que o grupo pensa. Então o efeito ocitocina conecta ainda mais as pessoas e faz com que as pessoas se sintam pertencentes ao grupo, que eu tenho certeza que você, como líder, você como profissional liberal, você como empresário, tem vontade de que as pessoas entendam qual é o lugar delas dentro do teu negócio.
dentro do teu grupo. Sabe aquela engrenagem? Tá encaixadinha lá, tem outra engrenagem aqui, outra aqui, e tudo funciona de forma leve e tudo funciona de forma tranquila. Esse é o sonho de todo líder. E se isso não existe, agora a gente chegou num ponto importante do vídeo. Quando a liderança ela não está presente, tem um preço a ser pago. A falta da liderança, que é uma liderança eficaz, ela pode ser comparada a um navio sem capitão. Esse navio ele fica à deriva em mares que são mares muito turbulentos. As consequências, elas são consequências devastadoras. Começa com cultura tóxica. Um ambiente de trabalho sem uma direção clara, ele se torna um terreno fértil para conflitos e para desmotivação. Então esse primeiro ponto da cultura tóxica não pode ser presente no seu negócio. Sabe quando as pessoas estão falando nos cantos, os burburinhos, falando mal, não estão entendendo o que está acontecendo, não se encaixam no lugar delas? Esse é um dos primeiros pontos que a liderança não está sendo executada da maneira que se precisa executar. Outro ponto, a inovação. Eu vou chamar isso de ideias novas. Ideias que podem transformar o seu negócio. Elas ficam estagnadas. As pessoas ficam sem uma visão inspiradora. Elas não se sentem pessoas que são capazes de ter ideias novas, criativas. E aí elas vão murchando antes mesmo de florescer, antes de germinar. Liderança que permite que as pessoas se sintam presentes ali na inovação da empresa, na inovação do negócio, fazem com que aquele elemento da empresa, aquela pessoa importante, utilize o seu maior potencial. E aí, quando a gente tem a inovação estagnada, então as pessoas não conseguem inovar, você começa a perder pessoas importantes. Eu chamo isso de talentos que estão em fuga dentro da empresa. Por quê? Porque os melhores profissionais, eles buscam, grava isso aqui, hein? Eles buscam líderes que os desafiem e os façam crescer. Os melhores profissionais, eles gostam de desafios e crescimento. Mas, Júlio, dentro da minha empresa, as pessoas não gostam de desafio, elas não gostam de crescer. Eles não são os melhores profissionais. Aqui eu estou falando dos talentos que estão fugindo. Os melhores profissionais querem mais coisa, querem desafios que eles nunca enfrentaram, querem coisas incríveis que eles podem construir. Esses são os talentos fora de série. Sem você ter tudo isso que eu estou falando para você, de presença de inovação, liberação de ideias novas, fazer com que a pessoa possa seguir outros exemplos dentro da empresa, eles começam a fugir e vão buscar novos horizontes. E sabe o que eles querem dentro dos novos horizontes? Líderes melhores. Nós precisamos, então, forjar dentro de você, que é o dono da empresa, um líder fora do comum. Um líder que eu chamo de líder inspirador. E essa jornada é uma jornada de autodescoberta e de crescimento contínuo. E eu vou falar para você quais são as estratégias poderosas para você desenvolver a sua própria liderança e melhorar os seus resultados, sem precisar falar com seus liderados. Você simplesmente vai ter um caminho melhor, um comportamento mais alinhado para desenvolver e controlar os resultados que você quer dentro da tua empresa. Então a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que mergulhar profundamente no autoconhecimento. Tudo aquilo que você conhece sobre você mesmo tem que ficar cada vez mais claro para você. Você pode utilizar algumas ferramentas de elevação de consciência, você sentar para pensar nos resultados que você já teve, por que foi diferente, conversar com líderes melhores ou até com profissionais que possam ser mentores seus nesse caminho de liderança. E esses mentores, eles têm que ter uma característica. Eles têm que ter alcançado na vida aquilo que você está buscando. Então tem que ser exemplo, tem que estar na prática, o caminho tem que ser trilhado por eles já até hoje e o resultado já tem que ser alcançado. Eu trabalho com liderança desde 1998, há muito tempo. Eu me desenvolvi e venho me desenvolvendo até hoje. Não existe final dentro do processo de liderança do desenvolvimento humano. Quando você encontrar a pessoa certa, você vai começar a melhorar o seu autoconhecimento e vai compreender mais claramente as suas forças e as áreas que você precisa melhorar. Suas forças são as suas fortalezas, tá? Aquilo que você não pode perder e aquilo que você tem que deixar cada vez mais à prova e presente para você utilizar. Segundo ponto, um elemento que eu acho que é extremamente importante, que dentro desse livro aqui, que se chama Ferramenta dos Titãs, que fala sobre centenas de pessoas de sucesso, ele tem um ponto em comum na maioria das pessoas estudadas aqui pelo Tim Ferriss, que é a estrutura de comunicação, a maestria na sua capacidade de se comunicar. Você tem que aprender a arte da oratória e da escuta ativa. Você precisa disso. Um líder que sabe se comunicar, ele é como um farol. Ele guia, ele leva, ele conduz a sua equipe através de qualquer tempestade que possa acontecer, qualquer desespero
que possa existir. Então, oratória e escutativa vão fazer com que você seja uma pessoa extremamente poderosa e que consegue de verdade conquistar os resultados daqueles que estão perdidos na tempestade. Mais um ponto importante para você desenvolver é a mentalidade de crescimento. Você tem que adotar a filosofia de que habilidades podem ser desenvolvidas. Cada desafio é uma oportunidade grande de aprendizado. Portanto, tem que sair, sabe do quê? Daquela mentalidade fixa. Aquela mentalidade fixa que faz com que você pense sempre da mesma forma que você pensou até hoje. Agora, se eu sou um líder, qual é a melhor forma de ter resultados junto com o meu time? Você tem que servir, chama liderança servil. Se você coloca as necessidades da sua equipe em primeiro lugar, você serve, inspira lealdade, inspira dedicação de uma forma incomparável ao grupo que está tendo que pensar sozinho e está precisando fazer só do jeito dele. Então as pessoas começam a pensar no crescimento da equipe. Aí tem mais um ponto. Esse aqui eu comecei a desenvolver de uns anos para cá. Tem uma maneira de você se conectar com pessoas certas de forma estratégica. Então é um networking estratégico. Você precisa se conectar com outros líderes e aproveitar a sabedoria coletiva como um recurso inestimável no seu crescimento. Então é ir para perto de gente que sabe mais que você e aprender com essas pessoas cada vez mais. E isso que eu falei para você vai precisar, né? Você vai ter que gastar energia, você vai ter que sair em busca do que você não tem ainda. Se você não faz isso, se você fica ali inativo, você tem um custo por essa inação. O custo da inação, o ignorar o desenvolvimento das suas habilidades de liderança, é como você se recusar a atualizar o software de um computador poderoso. As consequências, elas são graves. Você começa a ter uma estrutura profissional obsoleta. Então, o mundo dos negócios, ele é um mundo que evolui rapidamente e os líderes estagnados, eles são deixados cada vez mais para trás. Outra coisa que acontece, você começa a viver um inevitável, mas inevitável burnout. Cara, você não pode explodir porque você não está cuidando de você. Você tenta fazer tudo sozinho. Você leva a sua vida ao esgotamento físico e leva a sua vida ao esgotamento mental. Quantas pessoas estão vivendo agora, nesse momento, líderes, crises de burnout? São muitas pessoas. Explodindo porque não conseguem lidar com o que está acontecendo. O legado que você tem nas mãos, ele fica comprometido? Sem uma liderança forte, fica. O impacto do seu trabalho, ele pode se dissipar com o tempo. Em vez de criar um legado duradouro, aquelas pessoas vão poder te seguir, vão poder cuidar do que está acontecendo na tua empresa, na sua ausência. Então, tem que ser um líder que não destrói o próprio legado, tem que me transformar nessa pessoa de uma forma rápida, de uma forma intencional e direcionada. Então, a liderança, pessoal, ela não é um dom inato, mas ela é uma habilidade que pode ser cultivada com a dedicação e com a prática. Para empreendedores, para profissional de alto desempenho, desenvolver essa capacidade não é apenas uma opção mais, não é. É uma necessidade imperativa para o sucesso sustentável. Então eu quero que se imagine agora novamente, faz a imaginação na tua cabeça, faz isso. Lá no topo daquela montanha, se imagina lá. Mas dessa vez você não está sozinho. Dessa vez do teu lado tem uma equipe motivada, unida por uma visão comum e prontinha para conquistar novos picos. Esse é o poder da verdadeira liderança. O que você tem que fazer é acelerar para esse lado. Não esperar mais. O momento de começar a sua jornada de transformação de um líder inspirador, ele é agora. Porque o futuro do seu negócio, da sua equipe, o futuro do legado que você vai construir, ele depende exatamente disso. Então aceite o desafio, abraça a mudança, prepara para liderar o caminho para um futuro fora do comum. Pessoas que fazem isso, elas constroem o fora do comum, que é o que eu chamo de extraordinário. E o extraordinário não é um ponto específico. É uma jornada. E quando você começa a caminhar nessa liderança, os outros líderes vão ter um trabalho danado para poder alcançar o seu resultado, porque eles ficam todos para trás. Então pensa nesse vídeo que eu acabei de falar para você aqui, que eu acabei de gravar para você. Coloque em prática isso que eu estou te contando. Pega elemento por elemento, volta o vídeo, anota os pontos importantes. Um dos pontos, se você colocar em prática, já vai dar resultado positivo para você. E depois me conta. Depois põe aqui nos comentários o que você achou do que você ouviu ou o insight que você teve que pode fazer a grande diferença no seu negócio, tá bom? Eu sei que esse vídeo aqui, ele normalmente é assistido por pessoas que já estão num resultado positivo,
que já têm crescido nos seus negócios e nas suas carreiras. E essas pessoas são pessoas inteligentes e querem resultados melhores. Então acompanha meu canal, minhas redes sociais. Aqui você vai continuar desenvolvendo o que merece e o que você precisa para ter o resultado que você quer na tua vida, tá bom? Eu estou do lado de cá, sempre disposto a construir um grupo de líderes que arrastam multidões. E eu ainda vou pegar a fila para te abraçar, pode ter certeza. Grande abraço, fui, valeu!